Olá, meus queridos. Eu sou a professora Sheila e hoje vou estar com vocês a mais uma aula, mais um conteúdo para que nós possamos analisar bem direitinho, para conseguir fazer todas as nossas atividades propostas, certo? Então vamos lá, organizando o nosso material para começar a nossa aula. Espero que todos estejam muito animados e muito bem para a aula de hoje. Vamos lá? Bom, nós vamos iniciar falando sobre o estudo do período composto. Vamos ver o quão é importante nós sabermos diferenciar, mas como chegar até o período composto, né? Vamos perceber através do próximo slide. Como nós já estudamos, vimos que frase é uma comunicação, né, que se faz através de um enunciado de sentido completo, e nessa comunicação eu tenho ali uma frase que pode ser verbal ou nominal, ok? Vimos que dentro desta frase nós podemos ter ali uma oração, e oração equivale a verbo. Ok? Se eu tenho verbo ou locução verbal, eu tenho ali uma oração. Então, eu vou contando o número de orações a partir do número de verbos e locuções verbais que eu tenho ali na minha frase, né? E ali nós temos também um predicado, e dentro desse predicado nós temos o predicado que pode ser verbal, quando a base do meu predicado é o verbo, nominal, quando a base do meu predicado é o nome, e verbo nominal, quando eu tenho tanto verbo quanto nome como bases, como palavras mais importantes, como núcleo do meu predicado. Agora, nós estamos estudando o período. O que é o período? É a minha comunicação feita de modo completo. É aquilo que eu tenho da minha letra maiúscula até a minha pausa maior, né? Que é ali terminada com um ponto final, ponto de exclamação, interrogação. Então, eu tenho um período. E esse período ele pode ser classificado em período simples, quando eu somente tenho uma oração, ou seja, um verbo, uma locução verbal, ou pode ser composto quando eu tenho mais de uma oração, né? Se no meu período, ou seja, da minha letra maiúscula até o ponto, eu tenho duas ou mais orações, eu tenho ali um período chamado de período composto. Então, aqui nós estamos vendo, através dessa imagem que eu pesquisei, né, nós estamos vendo toda a dinâmica, como funciona a frase, como ela pode ser classificada, como funciona aqui a oração, né, que equivale a verbo, e ali no predicado, né, quando se tem esse verbo, como que eu vou classificá-lo? E quando tem um nome, né, como núcleo, como palavra mais importante, e quando tem os dois? E aí vemos período, né, essa comunicação completa e essa divisão entre simples e composto, como que eu vou diferenciar isso? Uma oração ou mais de uma oração. Vamos continuar? Bom, período simples que nós já vimos e agora o período composto. Temos aqui esses exemplos que eu também tirei de uma pesquisa na internet. Está assim: os alunos esperavam a sua vinda. Eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho uma oração, meu período é classificado em período simples. Os alunos esperavam que você viesse. Opa, primeira coisa então a fazer é contar os verbos. Então, eu tenho um verbo aqui que equivale a uma oração e tenho outro verbo aqui que equivale a outra oração. Se eu tenho dois ou mais verbos, duas ou mais orações, o meu período é chamado de período composto. Mas o que quer dizer conectivo? Conectivo é o que está fazendo a ligação, né, entre uma oração e outra. E nós vamos perceber ao longo dessa explicação a função dos conectivos aí no período composto, certo? Vamos entender melhor então
O período composto. Eu já disse para vocês que é um período constituído por mais de uma oração, né? E aí, dentro dessa formação, eu posso dizer que é uma formação feita por coordenação, subordinação ou coordenação e subordinação. E aí nós vamos ter um período que é chamado de período misto, quando dentro da lógica lá do período, né, da minha letra maiúscula até o ponto, eu tenho tanto uma oração coordenada quanto uma oração subordinada, eu tenho um período misto. Aí você vai dizer, mas aí, professora, continuo sem entender o que é um período formado por coordenação e o que é um período formado por subordinação. Então, vamos prestar atenção aqui. Alguns outros mecanismos linguísticos ajudam a ligar essas orações, são as conjunções, os conectivos, como nós vimos, né? Os pronomes relativos e certas preposições. 3 tipos de oração formam um período composto. Eles são divididos de acordo com como se comportam sintaticamente. Nós podemos ter a oração principal, que não exerce função sintática no período, a oração subordinada, que não exerce função sintática no período, assumindo funções como sujeito, objeto, complemento, adjunto e uma infinidade de funções que vocês vão estudar adiante. Em relação à principal, pode também assumir função de adjetivo ou advérbio da oração principal. Bom, subordinado, o nome já diz, né? É subordinado a algo, e aqui nesse caso é subordinado sempre à informação que é dada na oração principal. Então, tem essa relação de dependência, como se na oração, se eu separo a oração principal da oração subordinada, vai ficar faltando algum elemento a ser dito. Então, esse elemento que falta é a nossa oração subordinada. Ela não consegue ter um sentido só, ela não é uma oração independente, ela depende da informação que vem sendo dita pela oração principal para fazer com que aquele período tenha sentido. O que já não acontece na nossa oração chamada de oração coordenada, né? O nosso período composto por coordenação. Então vamos ver. Oração independente sintaticamente, ou seja, não possui orações que se referem a ela de modo a lhe completar o sentido. Eu vou ler, eu posso desmembrar o período trabalhando as orações e elas são independentes. Eu não preciso estar prestando atenção no que é dito antes ou depois para que aquilo tenha sentido. Há uma coerência somente na oração que eu estou analisando. Elas são orações independentes. Vamos ver? Tipos de período composto, e aí é o que eu acabei de explicar de uma forma mais detalhada, com exemplos. Vamos ver. É formado exclusivamente por orações coordenadas, isso quando é coordenação, aquelas orações que eu disse para vocês que são independentes. Então, o primeiro exemplo aqui. No outro dia, tomei o trem, ferrei no sono e acordei 10 horas na estação central. Aqui, um trechinho retirado aí de uma obra de Graciliano Ramos. Então, vamos lá. Aqui ele diz que orações marcadas pelos verbos. Tomei, ferrei e acordei. Primeira coisa que você vai fazer é identificar os verbos. Então, aqui eu tenho o verbo tomar, ferrar e acordar. Eu tenho aqui 3 orações, então eu tenho um período composto. E aí eu preciso analisar esse meu período composto, ele é por coordenação ou ele é por subordinação? Se você não tivesse essa classificação aqui acima, como que você faria para encontrar? Então, você vai desmembrar esse período. No outro dia, eu tomei o trem. Consegui entender. Não preciso de um outro complemento aí para entender o que aconteceu até aí. E aí, o que aconteceu depois? Ferrei no sono. Também consigo entender o que aconteceu aí. Alguém dormiu demais. Depois, e acordei 10 horas na estação central. Também consegue entender o que acontece. Quando eu consigo desmembrar o meu período, desmembrar essas minhas orações
e elas não dependem uma das outras para que eu consiga entender o seu sentido, entender o seu recado, é porque eu tenho um período composto por coordenação, certo? Vamos ver outro exemplo. Cheguei cedo ao teatro, mas não arranjei um bom lugar. O que aconteceu? Alguém chegou cedo ao teatro, não arranjou um bom lugar, tá? Então, aqui eu tenho as orações marcadas por quais verbos? Preciso entender aí. Primeiro, eu preciso localizar os verbos. Então, eu tenho aqui o verbo chegar e tenho o verbo arranjar. Então, essas orações são marcadas pelos verbos chegar e arranjar, certo? Ok. Bom, se eu consigo desmembrar essas orações no período e elas continuam fazendo sentido, são orações independentes. E se são orações independentes, o meu período é composto porque eu tenho mais de um verbo, né? E ali também é coordenado, porque elas são independentes. Então, eu tenho um período composto por coordenação. Bom, e o período composto por subordinação? Lembrando sempre, ó, subordinado a alguma coisa, né? Depende de alguma coisa. Lembre disso. É formado de oração principal e oração subordinada. Por isso que nós vimos a informação de oração principal logo no início. Então, nós temos uma informação aí principal, que é onde eu não encontro ali o meu conectivo, a minha conjunção, e tudo aquilo, né, toda outra informação que vem a partir daí, que se inicia com a conjunção, eu vou chamar de oração subordinada. Então, eu tenho aqui o exemplo. Um relance de olhos revelou-me que sua fisionomia não era estranha. Bom, aqui é um trechinho de uma obra de Ciro dos Anjos, tá bom? Então ele diz aqui que um relance de olhos revelou-me que sua fisionomia não era estranha. Quando ele pega aqui e diz pra gente, um relance de olhos revelou-me, aqui eu tenho a oração principal. O que aconteceu ali? Um relance de olhos, tá? E tudo que se inicia a partir do conectivo, da conjunção, eu vou chamar aqui de oração subordinada, tá? Então, há uma dependência, eu posso dizer, um relance de olhos revelou-me, ou posso dizer para você somente que sua fisionomia não era estranha, não fica uma ideia vaga? Eu preciso do que é dito na oração principal para que todo esse período tenha sentido, certo? Por isso que aquilo que se inicia a partir do meu conectivo, da minha conjunção, é uma oração chamada subordinada, porque há uma relação de dependência ao que é dito na oração principal. Um outro exemplo, não conheço a pessoa, oração principal. E aí ele continua, que Luciana estava procurando quando chegou à cidade. Olha, quantas orações subordinadas eu tenho aí. Primeiro, preciso achar os verbos. Então, eu tenho o verbo conhecer, eu tenho o verbo... Aqui eu tenho uma locução verbal, né? Uma ação só com dois verbos, ó, o estar e o procurar. Estava procurando. E aqui, de novo, tem aqui o verbo chegar, né? Já vimos o verbo chegar em algum outro momento aqui, mas foi na coordenada. E aqui eu tenho o verbo chegar. Bom, não conheço a pessoa, é o fato aí. Aquilo que continua sendo dito a partir do conectivo, a partir da conjunção, eu sei que é uma oração subordinada. Então, não conheço a pessoa, é a minha oração principal, que não tem o conectivo, e a partir do conectivo eu tenho a oração subordinada. Quando chegou à cidade, também oração subordinada. Eu tenho outro conectivo aqui. Então, vocês precisam estar sempre ligados às ações, aos verbos, né? Contando aí os verbos e prestando sempre atenção onde está o conectivo, onde marca, então, o início da nossa oração subordinada. Lembrando, então, aqui, nesse paralelo, coordenado é aquilo que é independente, subordinado é aquilo que tem uma dependência, certo? Vamos continuar. Composto por coordenação e subordinação. Pode acontecer que você tenha ali um período em que haja uma coordenação de ideias e também uma subordinação. Então, vamos ver aqui.
Trata-se de um tipo de período misto, no qual coexistem os dois processos sintáticos de relacionar orações, a coordenação e subordinação. Então, aqui, essa forma como as orações estão se relacionando é que vai fazer com que você consiga classificar se elas estão se relacionando de modo independente, coordenado. Se elas estão se relacionando de modo dependente uma das outras, é subordinado. É formado de oração principal, orações subordinadas e orações coordenadas. Olha o primeiro exemplo. O síndico convocou uma reunião a fim de que o problema fosse resolvido, mas ninguém compareceu. Ou a informação principal aí, qual é a minha oração principal? Vou achar o meu primeiro verbo, o verbo convocar. Então, aqui, minha oração principal, a informação mais importante, o síndico convocou uma reunião. Bom, e aí eu começo a procurar aí as conjunções, né, ou as locuções conjuntivas. E aqui eu tenho a minha primeira oração subordinada, a fim de que o problema fosse resolvido. Ok, mas eu tenho um outro conectivo aqui, eu tenho uma outra conjunção, mas ninguém compareceu, certo? Então, aqui, esse a fim de que o problema fosse resolvido depende da oração principal, o síndico convocou uma reunião. Mas esse mais ninguém compareceu, depende. Para entender o que ninguém compareceu, depende de alguma outra informação? Não. Né? Então, aqui eu tenho uma oração que é independente dentro desse período, então é uma oração coordenada. Se eu tenho oração principal, uma oração subordinada e uma oração coordenada no mesmo período, eu vou classificar esse meu período de período misto, certo? Segundo exemplo, quando ele chegou, retirei-me imediatamente e depois fui para casa. Então, qual a informação aí principal? O que aconteceu? Vou procurar os verbos. Então, ó, eu tenho aqui o verbo chegar, tem o verbo retirar, que aqui, né, eu tenho um pronome junto ao verbo, e aqui tem o verbo ir. Bom, já encontrei os verbos, sei que realmente se trata de um período composto, certo? Bom, eu quero saber a informação principal. O que aconteceu? A pessoa aí se retirou imediatamente. Então, eu vou tirar esse trechinho aqui como oração principal, onde não há conectivo, tá? Minha oração principal, retirei-me imediatamente. A oração subordinada, a oração principal aí, né? O que aconteceu, né? Em que momento essa pessoa se retirou, tá? Quando ele chegou. Olha aqui, se vocês observarem, há aqui um conectivo, certo? E depois, qual outra informação foi dada? E depois fui para casa, né? Encontrou-se aí mais uma informação, né? Ele colocou mais uma informação aqui, mas que sozinha teria sentido. A gente entendeu aí que alguém foi para casa, certo? Então, nesse período, né, da minha letra maiúscula até o ponto de pausa maior, eu tenho oração principal, tenho oração subordinada e tenho coordenada. Se eu tenho oração principal subordinada mais coordenada, eu tenho aí um período classificado como período misto, certo? Dica: o segredo para classificar as orações é perceber os conectivos, conjunções e pronomes relativos, né? Vocês vão, à medida que vocês forem analisando as orações e os períodos, vocês vão começar a estabelecer aí essa diferença, esse modo aí para a classificação dessas orações. Período composto por coordenação. Vamos voltar lá ao período composto por coordenação. E aqui você tem um esquema que faz com que você perceba como isso funciona. Você tem as orações coordenadas
E aí você pode ter um síndeto. O que é um síndeto? Uma conjunção. Você pode ter ou não uma conjunção, você pode ter ou não um síndeto. Quando você não tem o síndeto, você tem orações coordenadas assindéticas, né? Esse azinho aqui indica ausência, ausência de síndeto, ausência de conjunção. E você pode ter também as sindéticas, né? Que aí quando você tem a conjunção presente ali explícita na oração. Bom, essas orações coordenadas assindéticas geralmente são ligadas por vírgulas, tá? Você não vai perceber aí o síndeto, mas você vai perceber que elas são ligadas por vírgulas. E essas coordenadas sindéticas são ligadas por conjunções coordenativas, que vocês vão ver mais adiante quais são, em que situações elas podem aparecer, certo? Bom, e aí? Bom, se o período é composto por coordenação, ele pode ter aí uma classificação, né? Ele pode ser um período composto por coordenação, que aí temos conjunções aditivas, né? Pode ser mostrar aí conjunções adversativas, alternativas, explicativas, conclusivas. Então, é coordenada sindética, você vai dizer que aí você tem uma oração coordenada sindética aditiva, alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, dependendo, né, da relação, do contexto que aquela conjunção, que aquele síndeto tem ali dentro do seu período, né? Ele tem valor de quê? Então, dependendo do valor que ele apresenta ali, naquele período, você vai classificar. E essas classificações vocês vão perceber aí adiante como vocês vão conseguir entender melhor, certo? Orações coordenadas, como já foi dito, assindéticas sem conectivo, né? Essa imagem que eu tirei aí na internet também está bem detalhada. E sindéticas com conectivo, né? Com a conjunção. Então, podem ser, você pode encontrar aí, quando forem aditivas, quando está dando uma informação a mais, adicionando ali para a gente uma informação, já que elas são independentes, né? Então, você está adicionando alguma coisa, dando uma informação a mais, você pode encontrar as conjunções e, nem, mas também, bem como, né? Entre outras. Adversativas, então, dentro do contexto, você vai perceber se está mostrando adversidade a alguma informação anterior. Então, você pode encontrar o mas, o porém, no entanto, e outros. A alternativa, você está dando opções ali para a pessoa, né? Mostrando algumas opções. Então, você pode encontrar o ou, ora, seja e outros. Conclusivas, aí você está fechando uma ideia, está concluindo quais conjunções, quais síndetos você pode encontrar nas orações aí coordenadas sindéticas. O portanto, então, por isso. Na explicativa, quando você está mostrando ali a explicação daquilo que foi dito anteriormente, você pode utilizar o pois, o porquê, o que, certo? Vamos continuar então. Observe, saímos de manhã e voltamos à noite. Se eu digo para vocês, saímos de manhã, você consegue compreender o que é dito. Se eu digo para você, voltamos à noite, você também consegue entender. Se eu consigo desmembrar essas orações, né, e você consegue me compreender, eu sei que eu tenho um período composto porque rapidamente eu olhei aqui que eu tenho o verbo sair e o verbo voltar. Tenho mais de um verbo, né, ou mais de uma locução verbal que fosse aí no período, eu tenho um período composto. Mas se são orações que não dependem uma da outra, são orações coordenadas. Então, saímos de manhã é uma oração coordenada e voltamos à noite uma outra oração coordenada, né? Só que aqui é sindética, né? Percebam aqui o síndeto, né? A conjunção. Não fui à aula porque estava doente. Eu tenho a informação principal aqui, sem o conectivo, e tenho aqui porque estava doente, né? Começa aqui com o conectivo e
está dependendo do que é dito na oração anterior, certo? Eu sei que é um período composto porque eu tenho mais de um verbo, então percebi o verbo aqui, percebi aqui, e sendo um período composto, eu preciso analisar se ele é coordenado, é por coordenação ou subordinação. Se eu tenho um termo aqui que começa com conectivo e depende do que é dito aqui para ter sentido, né? Aqui eu tenho uma oração subordinada, ela depende da informação que é dita anteriormente. Se eu tenho essa dependência, eu tenho aqui um período composto por subordinação, certo? Bom, aí nós vamos analisar um outro. Fui à escola e busquei minha irmã, que estava esperando. Ok. Fui à escola, consigo entender. Olha o meu verbo aqui, ó, verbo ir. Busquei minha irmã, encontrei mais o verbo buscar aqui, né? Que estava esperando, aqui eu tenho uma locução verbal, certo? Então já sei que se trata de um período composto. Muito bem. Fui à escola, consigo compreender perfeitamente a ação aqui. Não dependo de mais nenhuma informação. Então a minha oração é chamada de oração coordenada. E busquei minha irmã. Estou dando uma outra informação, mas se eu esquecer todo o resto e analisar só busquei minha irmã, também consigo entender o que acontece ali. Portanto, também é uma oração coordenada. Que estava esperando? Se eu esquecer todo o resto e analisar somente que estava esperando, eu consigo entender? Não. Há ali uma subordinação, há uma dependência ao que é dito anteriormente. Então, neste caso, eu tenho uma oração chamada de oração subordinada, certo? Bom, aqui eu tenho, nesse período, orações coordenadas e uma oração subordinada. Quando há essa mistura, olha aí o nome, mistura. O que eu tenho aqui? Eu tenho um período misto, certo? Vamos lá. E esse quadro que eu tirei também lá do Língua Portuguesa Facebook, tem um quadro das orações coordenadas e subordinadas que ela simplifica bem, que vocês vão analisar aí pela frente. Então, vamos ver os nomes, né? Depois, vocês vão ver mais à frente isso de modo bem detalhado, né? Então, vamos ver aqui, vamos rever, ok? Coordenadas. Então, você tem aqui as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. E as subordinadas. Aí, dentro das subordinadas, vocês vão perceber essas classificações, né? Podemos chamar de substantivas, adjetivas e adverbiais. Dentro das substantivas, você vai poder classificar como subjetiva, como objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, apositiva. Cada uma dessas orações subordinadas vai ter uma função, né? E é aí que entram essas classificações e é aí que entram esses nomes. Isso aí nós vamos rever mais à frente. Das subordinadas adjetivas, nós temos duas classificações, a restritiva e a explicativa. E dentro das subordinadas adverbiais, nós temos causal, condicional, comparativa, consecutiva, concessiva, conformativa, final, proporcional e temporal. Então, é isso tudo aí que nós vamos analisar um pouco mais à frente. Hoje, nós vamos ficar frisando bem a diferença do período simples para o período composto, quando ele será coordenado, quando ele será subordinado, ok? Vamos perceber aqui o que é dito nessa tirinha. Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma tirinha da polêmica Mafalda, né? Como sempre, muito polêmica. Aqui entra um homem dizendo não funciona. E ela continua observando esse homem com esse cartaz, não funciona. Então, ela observa tudo que está ao seu redor e vê onde ele vai colocar. Telefone público, não funciona. E aí ela diz, achei que ele ia pendurar a placa na humanidade, né? Ela sempre está questionando aí o mundo que ela vive, né? A humanidade. Então, se eu peço para que vocês observem aí o último quadrinho, achei que ele ia
pendurar a placa na humanidade. O que vocês vão observar? Eu tenho uma oração, eu tenho um período composto? Então, vamos lá. Eu tenho o verbo achar e tenho o verbo aqui pendurar. Ok, tem um período composto. Muito bem. Agora, será que ele é coordenado ou subordinado? Se eu digo, eu achei aqui já o que separa, achei o conectivo, tá? Então, separei. Esse achei, falo, achei, mas achei o quê? Eu preciso de uma junção aí, né? Que ele ia pendurar a placa na humanidade. Se há uma relação de dependência, né? A partir do conectivo, eu tenho uma oração aí subordinada. Sendo assim, o meu período é composto por subordinação. Eu tenho achei como oração principal e todo o resto eu vou chamar aí de período composto por subordinação, tá? Então, vamos lá. Coordenação e subordinação. E aí é onde nós vamos mais uma vez analisar aí. Termos que devemos diferenciar, também uma imagem que eu busquei na internet que trata dessas relações. Então, na coordenação, a coordenação trata da relação de independência entre os termos e orações. No período composto, as orações estão simplesmente uma ao lado da outra, com uma estrutura sintática completa sem depender da outra, ou seja, eu vou olhar para o que é dito antes ou depois e não há uma dependência para que haja sentido, né? Eu não tenho ali uma dependência sintática, eu consigo entender, certo? E subordinação? A subordinação trata da relação de dependência entre termos e orações. Em miúdos, né, que aí são os detalhes, a oração subordinada sempre mantém uma relação de dependência com a oração principal. Então, ela tem sempre uma dependência aí do que é dito na oração principal, que é aquela que não vai ter o conectivo. Nosso conectivo começa a marcar aí a nossa oração subordinada, certo? Vamos analisar essa primeira tirinha, né, desse exemplo. Em meio ao preconceito e ao ódio. Então, o menino aí, né, essa é uma tirinha provavelmente de Armandinho. Então, aqui ele já está analisando e aí continua falando. Ele disse que somos todos irmãos e aí começa a desenhar uma porta e que devemos amar uns aos outros. E aqui, se eu peço para que vocês analisem aonde está sublinhado que somos todos irmãos. Ele disse que somos todos irmãos. Bom, eu vou perceber se é um período composto. Aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho outro verbo. Ok, período composto. Muito bem. Aqui há uma relação de dependência? Sim, há uma relação de dependência. Portanto, aí eu tenho também um período composto por subordinação. Aqui, essa parte que foi sublinhada mostra subordinação ao que é dito anteriormente, a oração principal, certo? Então, aí nós temos um período que pode ser classificado como período composto por subordinação. Próxima tirinha. Analise o último quadrinho. E aí está destacado. Eu sei, mas por que ele não pode ser injusto a meu favor? E aí? Se eu digo para vocês, eu sei, e depois pergunto, por que ele não pode ser injusto a meu favor? Você consegue entender? Consegue. Sim? Então, aqui eu tenho um conectivo que faz a junção a orações independentes. E eu aprendi que quando as minhas orações são independentes, elas não dependem uma das outras sintaticamente para ter sentido, para que eu possa compreender o que é dito, eu tenho ali uma oração coordenada. Então, eu tenho aqui, percebam, o verbo saber, tenho aqui também o verbo ser, tem um período composto, mas se eu tenho orações independentes, é um período composto por coordenação, ok? Bom, eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho, vocês, né,
dar a minha contribuição para que vocês possam ter analisado um pouquinho melhor o período composto, ok? E espero que vocês consigam fazer as atividades do módulo de vocês e que vocês tenham aí uma boa semana e bons estudos, tá? Então, um abraço a todos, beijo para todos, bons estudos para vocês. Tudo de bom, gente. Tchau, tchau.